E olha, volto a trazer em destaque para você aqui no Agricultura BR informações do mercado da pecuária de corte brasileira. E quando eu falo brasileira, eu estou falando do mundo todo, uma vez que é o maior player do cenário internacional. Então, para fazer aqui, mais uma vez, uma contextualização para você, a habilitação de novas plantas frigoríficas e reabilitação de outras, tanto para a China quanto para a Indonésia, esse é um ponto. Um outro fator é que a situação de fêmeas disponíveis para abate vai se confirmando a cada dia, o volume de fêmeas para abate vai ficando cada vez maior, isso claro que mexe com o mercado. As propostas no meio da semana passada em diante ficaram menores para a compra, aquisição de arroba do boi gordo em todo o Brasil. E nós temos aí uma pressão muito clara sobre esses fatores, com uma indústria, inclusive, que vem com uma escala que dá para dizer que é confortável, né? Dá para trabalhar bem do ponto de vista industrial. Para falar a respeito desses assuntos, eu converso agora com Douglas Coelho, analista da Radar Investimentos, que participa ao vivo conosco. Douglas, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. E esse cenário de pressão sobre a arroba de boi gordo e também de ter um fator de escalas, uma certa folga para a indústria, é algo que está muito ligado a um consumo de carne bovina aqui no Brasil que não se recuperou. Como que você se posiciona em relação a esses dois argumentos? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. É sempre um prazer falar com vocês. Exato. Acho que essa pressão de baixa ela já vem desde o início de 2023, desde o início de janeiro. Talvez ela tenha sido até mais latente nos 10 primeiros dias e mais nítida nos 10 primeiros dias, no qual tanto o pecuarista quanto a indústria estava fora dos negócios, né? E a gente via poucos players ativos. Hoje a gente vê mais players ativos, né, mais indústrias testando o mercado. Por outro lado, a gente vê pecuaristas mais animados, mais esperançosos, né? A gente teve boas notícias em relação à reabertura de China, né, com a planta de Mozarlândia, uma planta bem relevante no estado de Goiás, que faz a diferença no estado e, paralelamente, também ajuda a sustentar as praças vizinhas como Minas e como São Paulo. Além disso, também a gente teve a habilitação de 11 plantas para a Indonésia. Então a gente vê tentativas de pressão de baixa, assim, aqui em São Paulo, mas negócios abaixo de 280 travam, justamente porque o pecuarista está mais esperançoso e o regime de chuvas durante janeiro todo foi bem favorável, bem com volume e frequência, praticamente todo o centro-sul do país. Praticamente todo o país a gente viu aí chuvas abundantes, com exceção do Rio Grande do Sul, que sofre uma seca mais severa. E falando a respeito dessa questão, né, tem uma certa hora um pouco melhor, né, principalmente por conta da reabilitação de plantas. Temos o atacado de carne bovina no estado de São Paulo, que vai andando com preços que não são tão interessantes assim, e o varejo que, quando tem baixa, não repassa tanto também para o consumidor final. Mas sobre essas habilitações, em especial em Indonésia, Douglas, a relação da Indonésia-Brasil, qual que é o padrão de carne que a Indonésia vai comprar? Que padrão de carne, de bovinos, que nós vamos colocar para fornecer carne bovina? Claro, tendo as compras, que estar habilitado é um fato, a situação de vender é outra, né? Mas para a carne que será vendida, qual vai ser o padrão desses animais? Bom, nossa expectativa é que a Indonésia não será tão exigente, né, em relação a esse animal como a China é. Existe um consumo per capita bem pequeno naquele país, a renda disponível também contida. Então a gente espera que gradualmente os volumes para a Indonésia tendem a aumentar e a exigência não seja tão ferrenha quanto a gente vê pelo lado da China, animais mais jovens, machos, tudo mais. A gente espera uma demanda que vá crescendo ao longo do tempo, né? Acho que nesse primeiro momento essa notícia é positiva, mas não traz algum alento em volume ou uma especificidade na carne que vai ser levada, mas devido à extensão do país, o tamanho da população, né, a gente acredita que ao longo do tempo essa demanda deve levar
o boi como um todo, como a gente fala, né? Por exemplo, o Oriente Médio ele é mais ele demanda mais o dianteiro, vamos dar um exemplo, né? A China gosta do animal mais jovem, mais terminado. Para a Indonésia, a gente acredita que deve ser uma exigência menor, que vai sair de uma base fraca de consumo, né? Um consumo per capita pequeno, mas no qual deve mudar ao longo do tempo aí. A população, por mais renda disponível e tradicionalmente comendo um pouco mais de carne bovina, esse volume deve ser crescente. Levando em consideração essas informações que você nos traz aqui no Agricultura BR, Douglas, dá para acreditar não só que a Indonésia deve fazer aquisição de dianteiro de animais, mas pode até fazer aquisição de fêmeas, ou isso ainda está longe de ter uma especulação como essa, em relação ao abastecimento para este país? Perfeito. Acho que a primeira notícia das 11 plantas é positiva, mas a gente não viu nenhum desdobramento em relação à especificidade da carne ou do animal, né? Acredito que a notícia é positiva, é um carimbo, né, um selo de validação da nossa carne como um produto de boa qualidade e com competitividade mundial, mas essa especificidade ainda precisa ser mais detalhada para a gente ter mais substância, se realmente pode levar fêmeas e pode levar outros produtos aqui da nossa produção também. Tá certo, Douglas? Para encerrarmos, o que você espera para esta semana em relação às negociações de boi gordo no país? Nós estamos com preços pressionados, né? Estamos com uma referência para boi China em São Paulo, R$ 275, R$ 280 por arroba. É um valor bem abaixo do que o pecuarista gostaria de ter, entretanto, é o real, a realidade do momento. O que você espera para essa semana? A pressão continua, a resistência também, porque o pecuarista tem resistido a propostas mais baixas pela arroba do seu boi? Ótima pergunta, Fabiano. Bom, para essa semana específica, a gente já fez nossos levantamentos aqui da Investimentos. Hoje é um dia bem calmo, boa parte das indústrias vão sair com preços mais no final da tarde ou até na próxima terça-feira, amanhã. Mas o ponto que chama bastante a nossa atenção aqui é o ritmo acelerado das exportações, né? A gente tem uns dados prematuros ainda, mas que desenham aí um volume de cerca de 15% maior em relação a janeiro de 2022. E outro ponto que é um sinal amarelo aqui que está gritando para a gente, né? É o feriado lunar na China. Eles estão festejando lá o ano novo deles, né? É o ano do coelho. E quando a gente olha para essa semana, notícias novas da China, seja de demanda, de preço ou de alguma habilitação, dificilmente vai sair. Eles estão vivendo um ano novo lá chinês, após a reabertura da política de Covid-0. Então, a gente está tendo mais circulação de pessoas e mercadorias justamente nessa semana. Então, a gente acredita que essa semana, em relação à notícia nova, deve ser bem calma, bem mais fria, mas que nas próximas semanas a gente pode ter uma claridade e uma sensibilidade maior dessa movimentação de pessoas na China e a fome também que essa circulação de pessoas e mercadorias pode gerar para a matéria-prima. Quando a gente olha para outras commodities, né, principalmente hard commodities, petróleo, minério, até mesmo cobre, essa reabertura da China já trouxe uma euforia, né? A gente vê altas frequentes e relevantes, né? Agora, para o boi, houve sim uma primeira movimentação no mercado futuro. O mercado físico ainda continua tímido, mas sem dúvida, nosso principal importador se mexendo mais pode ser traduzido em mais matéria-prima consumida aqui da gente.